No dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu, de corpo e alma, nós celebramos a nossa grande esperança, para reacender no coração de cada pessoa a esperança. E por isso nossa Arquidiocese de Belo Horizonte abre um caminho de agora, hoje, 15 de agosto até 8 de dezembro, com a sua 6ª Assembleia do Povo de Deus, para dialogar com o povo, com a sociedade, com todos os segmentos, à luz dos valores do Evangelho, para que nós sejamos o que temos que ser, uma igreja do coração do mundo em diálogo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, para reacender essa esperança, que reacendida no coração das pessoas, dá ao coração humano sabedoria, força e caminhos para resolvermos tantos problemas que nós precisamos resolver. Na prática, Dom Valmor, como que isso se daria? Que tipo de projetos que são? Na prática nós vamos fazer o caminho primeiro a partir de um instrumento de trabalho à luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, que nós, os bispos, decidimos e votamos no mês de maio, na 57ª Assembleia. Com esse instrumento de trabalho, todos os segmentos da sociedade, dentro da igreja e fora da igreja, vão ser desafiados a dialogar, a opinar e a dizer para a nossa igreja o caminho que nós precisamos fazer à luz da fidelidade e do intocável do Evangelho e da tradição de Jesus Cristo. Isso se fará em assembleias, isso se fará em discussões, em celebrações, nos vários segmentos, nas paróquias, comunidades, regiões episcopais, para organizarmos a nossa igreja como casa da palavra, casa do pão, Eucaristia, casa da caridade, o cuidado e o comprometimento com os pobres e casa da missão. Estamos no coração do mundo para anunciar o Evangelho. Portanto, congregando todas as pessoas numa grande participação, porque a igreja tem seu alicerce, que não muda, mas está sempre em reforma. Por isso, dialogamos e nos abrimos neste caminho da 6ª Assembleia do Povo de Deus. A igreja tem consciência da complexidade da cultura urbana. O mundo mudou muito, muda com muita velocidade, com grande complexidade, há muita relativização de valores, ao mesmo tempo a perda de sentido. Esse é um enorme desafio. A igreja não pode ser para dentro, ela tem o seu alicerce, mas ela tem que dialogar, porque ela é servidora da sociedade e das pessoas. Por isso, o grande desafio é entender e ajudar a cultura urbana a ser permeada pelos valores do Evangelho. Para isso, precisamos de um entendimento diferente no mundo da política, na organização social, num novo conceito antropológico à luz dos valores do Evangelho. E para nós, grande e importante projeto é, portanto, ajudar as pessoas a fazerem um grande encontro com uma pessoa que muda a vida de toda pessoa que com ele se encontra, que é o encontro com Jesus Cristo. O que já se fez pode ser considerado por alguns muito, mas o que já se fez, quando nós pensamos a tragédia crime de Brumadinho, é muito pouco diante dos lucros, diante de tudo aquilo que favorece a grupos e a pessoas em desfavor da maioria da população. Por isso nós criamos, no final de junho deste ano, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma comissão episcopal especial para assuntos de mineração e de ecologia integral, porque a nossa igreja tem que ser uma voz, como nós somos aqui em Minas Gerais, lá em Brumadinho, mas também na Serra da Piedade, que é outro crime que está se fazendo e que nós precisamos de clareza por parte do judiciário, por parte do executivo e, sobretudo, do empresariado. Nós compreendemos que Minas Gerais precisa de ter mineração, porque nós somos um estado de muitas riquezas, como, por exemplo, nós possuímos a maior parte, mais de 90% do nióbio do mundo, que não deve ser de uma pessoa, de um grupo, nem de uma família, tem que ser da sociedade, portanto administrado por quem tem a competência de administrar para o bem de todos. Nós precisamos fazer esse diálogo porque a igreja, na sua independência, na sua compreensão de que tudo tem que ser em favor de todos, igualmente, sobretudo dos mais pobres, a igreja tem que ser uma voz, sobretudo à luz da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre a nossa casa comum, que precisa ser preservada e precisa de muita gente mais lúcida do que as que estão
e nós precisamos todos dessa lucidez para um novo caminho. Mas essa comissão já chegou a alguma conclusão? Tem algum indício, você já sabe? A comissão está trabalhando, nós estamos trabalhando e a conclusão nossa está toda na Laudato Si. Quando nós lemos a encíclica sobre a casa comum do Papa Francisco, qual é o caminho? O caminho está traçado. Agora há um longo caminho a percorrer porque precisa mudar a mentalidade e, sobretudo, vencer muitos interesses que são interesses sobre a hegemonia e a idolatria do dinheiro e do lucro. O grande foco do sínodo para a igreja é a evangelização. Nós temos a grande tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele, anunciado e assimilado, muda a vida e abre novos caminhos. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho nos compromete com uma ecologia integral e com um desenvolvimento sustentável. Nós temos um longo caminho, temos que aprender muito. A Amazônia nossa é um dom e, portanto, tem que ser preservado. Nós precisamos fazer isso com nossa independência, com a nossa competência, mas é preciso melhorar muito o entendimento e a luminosidade. Por isso vamos para o Sínodo da Amazônia pensando a questão da evangelização, a nossa presença como igreja servidora e comprometida e também à luz desse compromisso de uma ecologia integral. Precisamos preservar a natureza porque já estamos pagando um alto preço e um preço maior ainda, talvez com perdas irreversíveis, chegaremos a pagar se não mudarmos modo de entendimento, de administração e do uso dos bens comuns da casa comum. Dom Valmor, a Igreja do Brasil está se preocupando essa semana com todas as famílias, vivendo a Semana da Família. A Arquidiocese de Belo Horizonte é a mesma coisa. Essa Assembleia que começa hoje tem alguma ligação com essa Semana da Família? Tem uma profunda ligação com a família, porque para nós, como igreja, é para nós um axioma, um verdadeiro dogma. A família é para a sociedade, para a igreja, célula-mãe, portanto fundamental. É por isso que nós a defendemos, a promovemos e queremos fazer de toda a casa, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nas muitas diferenças existentes, um lugar que seja uma igreja, lugar do amor, lugar da experiência de fé. Por isso, começamos como igreja, que é a grande família das famílias que se congregam. E nós temos que fazer essa luta. Se a nossa sociedade não apostar na família e não promovê-la, nós estaremos sem um sustentáculo fundamental para irmos adiante. O senhor deve ter acompanhado aquela mulher que empurrou o padre Marcelo. Ele estava celebrando também certa vez uma missa onde, segundo ele teria sido acossado pelo diabo. O senhor, como presidente da CNBB, como é que vocês estão analisando essa briga entre o bem e o mal, o diabo e Deus? Tem padres exorcistas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós caminhamos no mundo, e caminhamos no mundo entre o bem e o mal, uma linha muito tênue. Por isso que nós, como igreja, estamos trabalhando no Evangelho, com o Evangelho de Jesus Cristo, congregando as comunidades na experiência da solidariedade, porque a linha do mal nos pode atrair de modo muito forte e nos cooptar e nos dominar, porque caminhamos entre o bem e o mal como numa linha tênue. Por isso precisamos, de modo muito determinado e de coração aberto, acolher o Evangelho, porque nós somos de Deus e não podemos ser do demônio. O senhor já foi atentado? Somos todos tentados. A tentação existe no coração de cada pessoa na vida, porque nós somos frágeis, mas contamos com a graça de Deus. É a ela que nós temos que recorrer, a ela nos abrir. Quem é a graça de Deus, que é o amor de Deus, se abre, se fortalece e mesmo muitas vezes fraquejando, se levanta, se põe a caminho e não perde a direção. Já teve algum embate? Os embates são de todo dia na existência humana. Uns mais, outros menos, mas o embate com o mal todos nós enfrentamos. É por isso que nós temos que cuidar muito da nossa espiritualidade, para que nós possamos estar no equilíbrio necessário e movidos sempre pela força da graça, que é o amor de Deus.